Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, definitivamente, efetivamente e realmente. Eu sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio estar com todos e cada um de vocês, porque nós gravamos o nosso Evangelho para compartilhar com você que professa a fé espírita sozinho na sua casa, ou que você que tem dificuldade para ler um trecho do Evangelho em voz alta e fazer uma explicação. Então, toda quarta-feira a gente libera um Evangelho no Lar. Já tem muitos evangelhos gravados lá, já temos mais de 100 evangelhos gravados no nosso canal, não tem fins lucrativos nenhum, é apenas para divulgação da doutrina espírita. E muita gente coloca no YouTube, coloca na televisão, reúne a família num dia específico e no horário específico da semana, a escolha, evidentemente, coloca a água ali para os mentores fluidificarem e fazem o Evangelho conosco. Nós fazemos o Evangelho completo, oração inicial, uma leitura edificante, que nós estamos no livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item Luz em Nossas Mãos, a gente lê e explica. Depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Instruções dos Espíritos, a caridade moral e a caridade material. Ou a caridade material e a caridade moral. A gente vai ler e explicar também. Isso é importante. No final a gente faz a oração final com a fluidificação da água. Ah, o Fábio vai fluidificar minha água. Não vou nada. Eu não faço isso não. Quem vai fluidificar são os mentores que estão aí na sua casa no Evangelho no Lar, tá bom? É assim que funciona. Vamos lá então, vamos começar o nosso Evangelho, levando o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar no rosto dele como nós achamos que ele é, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores, amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando a ele, cumprimento a todos os guias espirituais, ou anjo da guarda, que é a mesma coisa, de todos que estão fazendo o Evangelho conosco. Seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos o Senhor, Mestre querido, para começarmos o nosso Evangelho, agradecendo a sua presença em meio a nós. Somos mais de 2 reunidos em teu nome, e por isso, muito obrigado por estar conosco. O Senhor e os mentores, evidentemente. Agradecer, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E, claro, agradecer também por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, porque sabemos que já foi, já passou, já não devemos mais. É algo que nos liberta efetivamente. Esse é o sentimento que nós precisamos ter no coração por essa gratidão que expressamos daquilo de ruim que nos aconteceu. Gostaríamos do quesito pedido, Senhor, pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, a vontade de ser útil, a vontade de servir, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a vontade de acertar mais e errar menos a cada dia. E o Senhor, por favor, se puder nos ajudar com a inspiração também nesse momento do Evangelho, seria muito interessante, seria muito bom, e por isso já vos agradecemos também. Assim sendo, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Olha, essa fala toda da gente acerca do Evangelho, primeiro que é verdade da presença de Jesus na nossa casa quando nos reunimos em nome dele. E segundo, que é tão prazeroso isso, é tão grandioso isso, que precisamos sempre reforçar essa ideia e agradecer essa possibilidade que Jesus nos reserva. É tão importante isso. Se nós soubéssemos, tivéssemos uma noção precisa do quão grandioso é o Evangelho no Lar, acredito que todos nós faríamos indistintamente. Mas esse vídeo é para aqueles que querem fazer, então vamos lá, vamos fazer o nosso Evangelho no Lar, tá bom? Bom, no livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, nós sempre selecionamos um item, e o Emmanuel sempre tem uma passagem do Novo Testamento sobre a qual ele discorre depois. A passagem de hoje é de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Essa passagem, do capítulo 17 até nos próximos capítulos, até o 19, o Lucas vai narrar
essa ida de Jesus a Jerusalém, ou seja, são ali as semanas, as últimas semanas em que Jesus está encarnado, porque depois que ele chega em Jerusalém, dessa viagem que ele está fazendo para Jerusalém, ele vai ser preso e vai ser crucificado. Então, esse caminho que ele fez, onde é hoje a Palestina, para a gente saber mais claramente, essa viagem, né, de 120 quilômetros de onde ele estava até Jerusalém, então demorou vários dias, aliás, várias semanas, que Jesus ia parando, ia ensinando, pernoitavam, ficavam alguns dias numa cidadezinha, num vilarejo, enfim, até chegar em Jerusalém. E em um desses ensinamentos de Jesus para os apóstolos e os seguidores, que tinha muita gente, né, acompanhando Jesus já nessa época, tanto que ele chega triunfalmente em Jerusalém, o que aguça ainda mais os poderes políticos da época para tentarem de alguma forma eliminar aquela ameaça, né, aquela ameaça subversiva na cabeça deles. Então, os fariseus já estavam cercando Jesus e é diretamente a eles que Jesus fala essa passagem escolhida por Emmanuel, Lucas capítulo 17, versículo 20, que é assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Se nós buscarmos algumas traduções, nós vamos encontrar até uma certa diferencinha em alguma parte, mas que quer dizer basicamente a mesma coisa, né? Só para a gente, de repente a sua Bíblia aí vai estar um pouquinho diferente, não quer dizer que esteja errado, tá? Porque Jesus falava inclusive nessa região que tinha os samaritanos, e toda vez que havia samaritanos no local, parece que as informações meio que ficavam truncadas, porque os judeus não aceitavam muito os samaritanos. Então, foi essa passagem de Jesus foi logo depois que ele curou 10 leprosos, e o único que voltou para agradecer era samaritano, né? Então, tem esses problemas que as informações acabam chegando meio truncadas. Então, tem tradução que coloca não tem aparência, não vem com aparência exterior, não é visível na aparência. Você vai encontrar traduções não é visível na aparência. Você vai encontrar traduções o reino de Deus não vem com aparência exterior, e Emmanuel utiliza de uma tradução não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Então é tudo mais ou menos. Resumindo, o reino de Deus não dá para ver porque está aqui dentro. Santo Agostinho, por exemplo, ele gostava de dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Vendo essa passagem, utilizando essa passagem em seus sermões, ele dizia que o reino de Deus está dentro de nós. E há algumas traduções também que coloca Jesus, quando os fariseus perguntam para ele quando que viria o reino de Deus, e ele teria respondido: não vem o reino de Deus com aparências exteriores, ele está dentro de nós. Então, esse está dentro de nós é algo que foi construído depois pela igreja, mas quando chega o Espiritismo, nós descobrimos exatamente que é isso, que o reino de Deus está dentro de nós, como o reino das trevas também está dentro de nós, porque sempre nós falamos daquilo, a boca nossa fala daquilo que está cheio o coração. Então é dentro de nós que se encontra o reino de Deus, ou não se encontra ainda efetivamente dentro de nós o reino de Deus. É algo que eu tenho que trazer para a minha vida, entendendo aquilo que está acontecendo, e um dos grandes caminhos para que eu possa sentir o reino de Deus dentro de mim é a caridade. Que, aliás, esse é o objetivo primordial de nós estarmos encarnados. Aliás, o altruísmo ele surgiu desde os primórdios na raça humana. Nós vamos encontrar, mesmo na época que os seres humanos viviam em cavernas, nós vamos encontrar a solidariedade, nós vamos encontrar o altruísmo. Mesmo naquele desenvolvimento primário do medo, do instinto de conservação, nós vamos encontrar já
empatia, nós vamos encontrar já esses resquícios do que hoje é esse altruísmo, nós vamos encontrar desde aquela época. Ou seja, nós, seres humanos, temos, nós espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, já temos dentro de nós esse germen, ou esse germe, da solidariedade, da caridade, do altruísmo. Né? A gente sufoca isso com o materialismo, mas aos pouquinhos a gente vai se limpando, era a palavra que eu ia usar, não gosto muito desse termo, mas enfim, a gente vai se limpando no materialismo e aí a nossa luz brilha um pouco mais, ou seja, o reino de Deus que está dentro de nós começa a ficar mais evidente nos nossos atos. Mas isso não acontece da noite para o dia e não acontece por milagre, acontece por esforço próprio, acontece por determinação. Você, eu, cada um de nós precisamos nos esforçar suficientemente o suficiente para que possamos sermos melhores. Não se dorme Fábio Pereira, que sou eu hoje, e acorda amanhã Chico Xavier, em evolução. Não acontece. Infelizmente, né? Seria muito bom para mim, mas não acontece. Tá? O que acontece é esforço diário. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão, que é a mesma coisa, por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo C de Perfeitos, 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão, que é a mesma coisa, por sua transformação moral, e eu acrescento, descobriu o que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, e eu acrescento, descobriu o que é errado, parou de fazer, vai ter vontade de fazer de novo, luta contra, mesmo que você perca hoje, que você perca amanhã, lute contra essa má inclinação o tempo todo. Esse esforço para vencer a má inclinação faz toda a diferença, e é aí que o cristão se encontra, porque não se muda da noite para o dia e nem exteriormente. Eu aprendo com aquilo que está à minha volta, mas só coloco para fora aquilo que eu me modifiquei. O reino de Deus começa a brotar dentro de mim quando eu planto, rego de regar, rego e cuido. E principalmente aparo as arestas ruins que vão crescendo em volta. Né? Isso é muito bacana. Pensa no reino de Deus como uma flor delicada que está nascendo aqui no meu peito. Preciso cuidar dela, senão vai não. Tá? Diz Emmanuel, a Terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene, o automóvel ganha tempo e encurta distâncias, a imprensa, a rádio e a televisão interligam milhares de criaturas num só instante na mesma faixa de pensamento. Acrescenta-se aqui a internet, quando ele escreveu pelo Chico Xavier não existia ainda a internet. A escola abrilhanta o cérebro, a técnica orienta a indústria, os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança, o comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante da civilização impecável? À frente desses empórios resplendecentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo. Perguntando a eles, por que indício se pode reconhecer uma civilização completa através da questão 793, constante em O Livro dos Espíritos? Deles recolheu a seguinte resposta. Então, a pergunta da questão 793, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que as desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã.
Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas irmãos, rememoremos a advertência do Cristo quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Olha, quando nós verificamos o quanto se conhece do infinitamente pequeno, dos colisores de átomos, das explosões atômicas, da fusão nuclear, da fissão nuclear, do conceito do que é o próton, do que é o nêutron, do que é o elétron, das estrelas, o que são as estrelas, o que acontece, o que é um buraco negro, o que não é um buraco negro, a galáxia como é formada, as galáxias que existem perto de nós, o gigantesco mundo macroscópico, né, ou o mundo do cosmo como um todo, o gigante que é isso, e o infinitamente pequeno que parece que não tem fim para ser diminuído cada vez, acha coisa mais pequena, mais pequena, mais pequena, existe esse termo, né, na língua portuguesa, diga-se de passagem. Então, nós entendemos que há um grande avanço tecnológico da humanidade, mas nós vamos encontrar, por exemplo, as pessoas que, não as mesmas, mas nós vamos encontrar indivíduos que têm capacidade de roubar, que antigamente fazia isso mediante uma espada, indivíduos que depois faziam isso montados num cavalo com um revólver e um lenço na cara. Hoje, indivíduos que roubam dos outros através de senha de cartão que é roubada do celular, um vírus que foi colocado no celular e que consegue senha do banco e rouba, o outro que rouba criptomoeda, o outro que rouba as pessoas que entram no joguinho, o outro que criou, outros que criaram o cassino virtual hoje num celular, e as pessoas carregam um cassino no bolso hoje e ficam jogando e perdendo tudo do pouco que tem nesses jogos eletrônicos. Quer dizer, o roubo continua existindo, os tolos continuam vendo o ouro de tolo, ainda como viam no passado, os ingênuos continuam existindo ainda, que motivados muitas vezes, a mais das vezes, pela ganância, acabam caindo em golpes absurdamente ridículos, que acontecia de comprar um terreno na Lua, de comprar uma ponte no passado, de comprar seja lá o que for que se vendesse na época mais antiga, até hoje se comprar criptomoeda que não existe, comprar literalmente espaço na Lua, como se alguém fosse dono da Lua e pudesse vender um terreno para você ter lá. E tem gente que comprou e quer demarcar, quer ir para lá para demarcar. Comprou de quem? Né? Quem que é dono, enfim, né? Hã? Terreno no céu se compra muito também. Isso já se comprava no passado. No século XVI, século XVII, era muito comum se vender terreno no céu. Estamos no século XXI e tem gente comprando terreno no céu. Tem gente vendendo e tem gente comprando. Quer dizer, a humanidade avançou tecnologicamente muito, mas avançou pouco moralmente. Fábio, não avançou nada moralmente. Avançou. Avançou e avançou bastante moralmente, mas muito. O grande problema é que os bons são muito quietos, fazem pouco barulho. E os maus fazem muito barulho, né? Porque nos chama muito mais atenção. Se você tiver num vídeo, se você tiver na rede social e tiver um vídeo com uma mulher seminua ou com partes do corpo à mostra e tiver uma palestra do Divaldo Pereira Franco, quantos param na palestra do Divaldo e quantos param no vídeo que tem uma mulher com curvas avantajadas para o gosto específico de cada região? Não é? Se você tem um post de uma pessoa
se dizendo triste e que vai se matar, ou uma pessoa dizendo que está muito bem, o que mais te chama a atenção? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo, para entender para onde que o seu vício mental está te levando, né? Porque nós continuamos com os mesmos vícios. Fábio, mas eu tenho vício hoje em jogos virtuais, mas não existiam jogos virtuais nas outras encarnações. Você era viciado em jogo, ponto. Como, como o jeito, a maneira, a forma de extravasar o seu vício é que mudou, mas você continua sendo um viciado em jogo. Não se tem novos vícios. Isso é muito importante. A gente descobre novos vícios que nós sempre tivemos. Como o espírito só evolui, ele pode estacionar, mas nunca retrograda, não tem na encarnação passada, não é em número, claro que não é em número, mas vamos brincar, na encarnação passada, eu tinha uma evolução 10. Nessa encarnação tem uma evolução 8. Não, não existe isso. Esse retrocesso não existe. O máximo que pode acontecer, na encarnação passada eu tinha evolução 10, nessa encarnação continuo com a evolução 10. Mas também não é muito comum a gente ficar estacionado também, assim, não é muito comum não. É uma coisa mais rara, porque mesmo um pouquinho, para 10,1 a gente vai. De 10 para 10,1 pelo menos a gente vai, né? Não, difícil ficar só no 10. Há casos, evidentemente, mas é difícil, tá? Não é em número a evolução, tá, gente? Estou falando aqui um exemplo só para brincar. Então é sempre ascendente. Então, se na encarnação passada eu fui pior do que nessa, fato, sempre fui pior do que nessa, como que me apareceram vícios novos? Não, não apareceram vícios novos. Você, eu, qualquer um de nós, sempre os tivemos. Talvez não nos dessemos conta de que o tínhamos, ou não tínhamos oportunidade ainda de que ele aparecesse. Certo? Então, Fábio, mas no ano 1200 não havia filme pornográfico. Como que eu podia ser viciado em pornografia? O seu problema não é ser viciado em pornografia, o seu problema é que você é promíscuo. E a promiscuidade sempre existiu, de outras formas. Tá? Então o seu vício é em promiscuidade, não é em pornografia. Entendeu? Então não houve porque surgiu agora um negócio, então sou viciado nesse negócio. Claro que dá para a gente entrar em uma discussão muito mais ampla sobre isso, mas via de regra é dessa forma que eu estou falando. Daria para entrar numa discussão de novas necessidades, mas que no fundo a gente vai buscando, sempre está lá. Orgulho e egoísmo, grande problema nosso. Sempre está lá. Orgulho e egoísmo, grande problema nosso. E o orgulho e o egoísmo sendo grandes problemas nossos, tudo se enraiza nele. Então, por mais que fosse possível ter um vício novo, não é um vício novo. É um filho dileto do orgulho e do egoísmo que só não tinha condição, não tinha vazão, não tinha como extravasar, né? O ódio, por exemplo, que hoje se vê na rede social, é algo que a pessoa sempre teve. Ela não tinha significância para ser ouvida. Com a rede social ela é ouvida, então ela extravasa um pouco mais. Mas sempre foi daquele jeito, né? Como dizia Umberto Eco, um filósofo italiano, ele disse que a internet deu voz a uma legião de imbecis, que nas tabernas seriam calados, ou seja, voltariam para sua insignificância, e com as redes sociais opinam como se fossem ganhadores do prêmio Nobel. É exatamente isso. Então, o odiador, o hater, o sujeito que está lá só para destilar o ódio dele contra quem quer que seja, ele sempre foi um imbecil. Sempre foi. Só que ele não tinha vazão para isso, ele não tinha coragem de fazer isso quando estava na frente de todo mundo. Até porque se ele fosse destilar o ódio dele no meio de todo mundo num barzinho, por exemplo, punham-no para fora ou davam uma surra nele e expulsavam ele do local. Atrás de um computador, aí ele é valente, vai lá, ou de um celular, vai lá e destila o ódio dele. Sempre teve. Então a rede social não deu o ódio para ele.
Não, a rede social mostrou o imbecil que ele era e que a sociedade não via porque ele tinha medo de se expor. Aí com a rede social ele expõe a imbecilidade, entendeu? Então, só para a gente compreender, poderíamos discutir mais sobre esse assunto, mas vamos ficar nesse ponto que é o que nos interessa. Entender que a sociedade evoluiu intelectualmente e que para evoluir nós precisamos das duas asas. Para alçar voos da evolução, precisamos da asa do amor e da asa do conhecimento. Via de regra é assim, a asa do conhecimento bastante desenvolvida e do amor capenga, não dá para voar, né? Então, primeiro, via de regra, o Fábio falou que toda vez, não, via de regra a gente desenvolve primeiro a asa do conhecimento e aos pouquinhos vai desenvolvendo a outra asa para evoluir. Chega um determinado momento, inclusive, que a gente nasce com conhecimento reduzido, a gente não perdeu. A gente nasce com conhecimento reduzido, algumas limitações, para que então a parte moral se desenvolva mais facilmente. É mais ou menos isso. Agora, o grande segredo da evolução é a caridade. Qual é o primeiro passo da caridade? Emmanuel já nos deu isso no livro Escrínio de Luz. No livro Escrínio de Luz, inclusive tem o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala sobre isso, especificamente dessa lição, mas praticamente todo o Evangelho, praticamente todo o Evangelho no lar a gente fala sobre esse tema, né, que é o primeiro passo da caridade. Emmanuel deu dois primeiros passos importantes, o primeiro passo para a caridade e o primeiro passo para o amor. E o Divaldo Pereira Franco nos deu o terceiro passo importante, que é o primeiro passo para o perdão. Então não são três primeiros passos, é um primeiro passo para cada coisa, tá? Então o primeiro passo para a caridade e o primeiro passo para o amor, Emmanuel que definiu, e o primeiro passo do perdão foi Divaldo Pereira Franco quem definiu. Então a gente sempre passa os três. Qual é o primeiro passo da caridade? Que é o amor em ação, né? Qual é o primeiro passo da caridade? Cortesia. Qual é o primeiro passo do amor? Gentileza. Qual é o primeiro passo do perdão? Não revidar. Não é difícil a gente dar os primeiros passos. E depois que a gente estiver seguro nesse primeiro passo, estiver automático, outros virão mais facilmente. O primeiro passo é sempre mais complicado. A irmã Rosália, em Paris, 1860, no capítulo 13º, Não saiba a vossa mão esquerda, na instrução dos espíritos, no tema A caridade material e a caridade moral, ela nos traz importante informação. Eu busquei quem é essa irmã Rosália e só consegui descobrir que ela era um espírito protetor da médium Senhora Boyer, que escreveu muito, até inclusive por Camille Flammarion, e Kardec cita a Senhora Boyer na Revista Espírita, nos fascículos da Revista Espírita. Mas aqui assinou apenas como Irmã Rosália, que foi, que foi essa manifestação através da Senhora Boyer, tá bom? Vamos lá, a caridade material e a caridade moral. Então diz a Irmã Rosália: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Ou seja, é uma receita infalível. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que os outros fizessem para a gente. Direi ainda, não haveria mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir.
Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora, um amigo vosso do passado. Se assim for, de que desespero não vos sentireis, que desespero não sereis presa, não se sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Aliás, já pensou que situação? Você sai daqui, vagabundo, que é muito comum as pessoas dizerem, principalmente aqueles que se acham mais conservadores, acham que eles têm tudo que têm porque são trabalhadores e quem não tem é vagabundo, né? E está cheio deles por esse mundo afora, infelizmente. E tem muita voz, né? Porque tem dinheiro, então tem muita voz e parece ser uma coisa normal. Então sai daqui, vagabundo. Você imaginou você encontrar, era sua mãe na outra encarnação? E nessa, por uma necessidade expiatória, estava passando por aquilo, e ao reencontrá-lo e sentir que pode ser ajudado, ser recebido dessa forma, e aí você chega no plano espiritual e olha e fala: Algumas pessoas, alguns de nós não sabemos o que é o arrependimento no plano espiritual. Por isso escolhemos vidas terríveis e dificílimas, porque estamos com uma dor tão grande que as dores pelas quais vamos passar aqui nessa encarnação nos parecem refrigério para a alma perto do que estamos sentindo no plano espiritual. Aí aqui a gente reclama um pouco, é verdade, mas perto do que a gente sentiu de arrependimento sincero, o remorso é egoístico. Estou falando do arrependimento que vem depois do remorso, do arrependimento sincero, que é uma dor tão grande que a gente acaba escolhendo vidas com muitas dificuldades, via de regra, para que nós possamos dar uma respirada na evolução. Se nós soubéssemos disso antes. Nós sabemos, né? Nós sabemos. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que não custa nada, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. Então vamos lá, vamos entender o que é a caridade moral, que às vezes a gente se vê, não digo impedido, mas a gente meio que não acha um local nosso, a gente não se enquadra especificamente num local para fazer a caridade material. A caridade moral, diz a irmã Rosália, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Não se ofender com o outro. Não tem a ver com o espiritismo, mas é um ensinamento muito importante. O professor Leandro Carnal sempre fala que a ofensa depende de como você se conhece ou não. Porque a partir do momento que alguém profere alguma coisa contra nós, ou é verdade ou é mentira. Se for verdade, não tenho que me ofender porque é verdade. Se for mentira, por que eu vou me ofender se é mentira? Claro que isso requer um grau de maturidade muito grande, um grau de vivência muito grande. O Espiritismo nos dá muito esse conteúdo importante para que nós nos blindemos contra isso, né? Agora, você imagina, por exemplo, o Jesus vendo tudo aquilo que ele viu, né? Já que nós estamos falando da chegada dele a Jerusalém, ele vendo ele em cima de um burrinho, as pessoas gritando para tal da Rosana, Rosana nas alturas, brincadeira, Rosana nas alturas e tal e coisa e tal, o Messias chegou, e essa mesma gente, alguns dias depois, fala, não, crucifica ele lá, crucifica, porque isso aí não virou nada. A gente achou que ia vir aqui arrebentando a coisa, os romanos prenderam ele, não fez nada, não, crucifica, mata, que isso aí não interessa.
E tudo que ele passou no julgamento, aquele bando de ignorante, tomara que nenhum de nós estivéssemos lá, falando as coisas para ele. Então você, quem é você? Meu Deus, olha essa gente, pai. Por isso eu fico imaginando porque foi muito tempo para poder entender um pouquinho o que Jesus quis dizer quando ele estava lá na cruz para morrer e falar, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se fôssemos nós num linguajar mais não muito culto, para não falar vulgar, a gente dizia assim, Deus, leve em consideração o que esse bando de jacu está fazendo, porque ó, eles não fazem ideia da bobagem que eles estão fazendo. Gente ignorante, gente ruim, viu, Senhor? Olha, eu sei que são filhos do Senhor que nem eu, mas ó, esses são dos piorzinhos, hein? Benza a Deus. Hoje dá para entender, porque ele via a gente como criança que estava fazendo uma birra, que estava fazendo uma bobagem, igual a gente vê criança no mercado, né? Se jogando pro chão, batendo os pés, fazendo aquele escândalo. A gente fala, perdoa, Senhor, não sabe o que faz. Nem o pai e a mãe que estão criando o monstrinho, e nem o monstrinho que não está tendo um pai e mãe decente para coibir as más inclinações. Não sabem o que estão fazendo lá. Não sabem o que estão fazendo. Mas por que tudo isso é caridade moral? Já vou explicar já. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Não deve, eu faço só caridade moral, não vou fazer a caridade material. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi importante, que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à sua. Encontrei aqui um dos pobres da terra a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Por que a caridade moral é tão importante? Por que o perdão das ofensas é tão importante? Por que esse relevar o outro é tão importante? A resposta disso, que está tudo muito bem concatenado, a resposta disso está na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, o que é caridade? Mas ele reforça, como Jesus entende a caridade, que isso é importante, nós somos cristãos. Como Jesus entende a caridade? E a resposta é fabulosa, evidentemente. É um bip, bip, né? Soa um alarme na nossa cabeça. 3 letrinhas, B, I, P. B de bola, I de igual, P de pé. Né? B e P. B de benevolência para com todos, fazer o bem indistintamente. Quer seja um bem material, quer seja um bem moral. Fazer o bem. Benevolência para com meus parentes, não. Também, mas não só. Benevolência para com meu filho, também, mas não só. Benevolência para com todos. E indulgência para com as imperfeições dos outros, porque a gente é assim, é especialista em indulgência com as nossas próprias imperfeições. Mas também, né, no meu lugar, qualquer um faria isso, mas também, né, na situação que eu estava, mas eu estava na TPM, mas eu estava com dor de cabeça, mas eu estava com o cabelo curto, eu estava com o cabelo comprido, eu estava num dia que não estava muito bem, o cabelo curto, cabelo comprido é só ironia. Eu estava num dia que eu não estava bem, eu estava num dia que, eu não dormi bem, eu acordei que não estava muito legal, eu tenho um calo, um joanete, são diferentes, né? Eu tenho um joanete no pé direito que fica me pegando ali, então é por isso que eu tenho esse mau humor. Não é não, isso é ruim. Tem um monte de qualidades, mas tem esses defeitos aí. Então trata esse defeito mais rapidamente. Esse autoconhecimento é importante. É indulgente com as imperfeições dos outros que nós precisamos ser. E a caridade moral aqui está claramente, a irmã Rosália está falando sobre isso.
E perdão das ofensas, que é o P, B e P. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, o perdão efetivamente é caridade moral. Olha que espetáculo que é. Porque o perdão das ofensas implica entender o estágio que o outro se encontra. Mas ele diz muito respeito ao meu autoconhecimento. Porque se o meu autoconhecimento for bacana, as ofensas serão muito pequenas. Quando falavam para Jesus, você vem do diabo, você tá animado do espírito de Beelzebub, do espírito do mal, por isso que você faz essas coisas. Ele riu e falou assim, olha, complicado, né, você falar um negócio desse. Se fosse eu falar assim, para de ser idiota, rapaz. Como é que pode eu ser do diabo e expulso o diabo? Se um reino está quebrado, né, mesmo o inferno acaba. Ai, como ser idiota. Mas eu não sou Jesus, né? Então Jesus falou assim, como pode um reino prosperar se está dividido um contra o outro? Não posso expulsar demônio em nome do próprio demônio. E ninguém entendeu nada. Porque Jesus não ia chamar alguém de idiota, né? Evidentemente. Mas quem falou isso não raciocinou, não pensou. Mas quantos não chamavam as médiuns de bruxas e queimavam-nas? Queimaram a Joana d'Arc porque a Joana d'Arc era uma bruxa e depois ficaram com remorsinho e foram lá e canonizaram ela como santa. Adiantou alguma coisa? Já tinham matado a moça. E isso não tem só um mal que foi feito para ela. Tem um mal que foi feito para todas as pessoas que nasciam com mediunidade, porque a mediunidade não é do espiritismo, não é da religião A, da religião B. A mediunidade é uma disposição orgânica. A pessoa nasce com mediunidade, como nasce com a habilidade de cantar, como nasce com a habilidade de desenhar, como nasce com a habilidade de tocar piano ou qualquer outro instrumento, como nasce com a habilidade de escrever. É uma habilidade, não é dom, tá? Não existe dom. Dom é presente que Deus deu. Não, habilidade conquistada. A mediunidade é uma habilidade conquistada, ou imposta, mas é uma habilidade. Então, quantas pessoas não sofreram por conta disso? De sua mediunidade? Porque mataram a Joana d'Arc ou tantas outras que mataram na fogueira? Então, pera lá, tem muita ignorância nisso aí, muita falta de conhecimento. Benevolência para com todos, acabaria com isso. Indulgência para com as imperfeições alheias, acabaria com isso. Eu posso ser indulgente com a imperfeição de alguém, mas fazê-la pagar pelo seu crime colocando-a na cadeia. Não julgando-a, entendendo que ela está naquele estágio de ainda matar, de ainda criar problema, de ainda ser um criminoso ou uma criminosa. E que arque com essas consequências. Mas eu tenho que entender e não tenho que matá-la também com o meu pensamento e gerar coisas ruins aqui dentro. Eu tenho que ser indulgente, eu tenho que entender que é o estágio da pessoa. E que daqui a algumas encarnações ela não vai estar mais naquela situação, porém deve ser responsabilizada pelo mal que causou. Isso é ser espírita, isso é ser cristão. Jesus não interditou a defesa, ele só condenou a vingança, certo? Que aliás é o P, né? Que é o perdão das ofensas. Perdoar é justamente isso, é entender o outro, que ele está naquele estágio e tudo mais, que é da natureza dele, não me diz respeito e que eu tenho que seguir a minha vida. Fazendo com que a pessoa, se eu tiver esse poder, colha o que plantou. Senão Deus vai fazer isso. Não vou fazer, portanto, vingança, que muitos chamam de justiça com as próprias mãos. Né? Então a caridade moral é extremamente importante. Anula a caridade material? Não. Mas se por algum motivo, desde pobreza até dificuldade de se engajar em um trabalho dessa natureza, seja por qual situação for, não dá para fazer caridade material, caridade moral qualquer um de nós pode fazer, a qualquer instante. E a principal delas é que a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais por agora
encarnados. Suportar as outras pessoas. Suportar as outras criaturas. Isso é uma caridade moral gigantesca. Como que eu dou esse passo, então? Cortesia. Primeiro passo da caridade. Cortesia. Fábio, não sei por onde começar. Seja cortês. Se você está me assistindo, você tem acesso à internet. Vai no Google. Escreve lá, o que é cortesia? Me dê exemplos de cortesia. Comece. Ah, Fábio, é difícil, hein? Jura? Nós sempre fomos egoístas, somos egoístas ainda. Ser cortês com alguém é alguma coisa muito ruim. E é muito difícil quando as pessoas não recebem a nossa cortesia, não recebem a nossa gentileza. É difícil, mas insista. Insista. Às vezes um fato simples. Eu estou aqui com esse lápis na mão que tem uma borracha na ponta. E eu vejo a pessoa que está do meu lado, escreveu e não tem borracha e precisa apagar. Coloco o lápis para a pessoa. Ou ofereço o lápis para a pessoa. Não te pedi nada. Você foi cortês. Da próxima vez que você ouvir, naquela situação, ofereça de novo. Mesmo que a pessoa renuncie a essa situação, não queira. E vai acontecer também da pessoa pegar o lápis, apaga e devolve para você como se fosse uma obrigação que você fez. Não fala um obrigado, não fala nada. Esquece. Você está fazendo a sua parte. Se ele não está fazendo a dele, o problema é dele. Continue fazendo a sua. É chato, eu sei, é difícil. Você quer fazer uma gentileza, a pessoa não aceita a gentileza, é difícil. Continua fazendo. Confesso para vocês que de vez em quando eu paro. Não faço mais também. Aí eu respiro e falo, vamos fazer, vai. Reconhece-se o verdadeiro espírita porque ele virou um ser perfeito. Não é isso que está escrito lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita, e eu acrescento, ou cristão, que é a mesma coisa, pela sua transformação moral, e eu acrescento, descobriu que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. A luta diária para não continuar sendo do mesmo jeito que sempre foi. Começar a fazer o certo em vez do fácil. Perdi hoje, ganho amanhã, perco 2, 3, 10 dias, mas estou lutando sempre. Só não posso ser vagabundo do tipo, amanhã eu luto contra isso aí. Aí é vagabundo. Aí não. Certo? É isso. Vamos então, a água já foi fluidificada pelos mentores, evidentemente. Nós vamos agora só finalizar com a oração de encerramento do nosso Evangelho, pedindo então, intercedendo então em favor de quem nós gostaríamos que essa água fosse fluidificada para refazimento do corpo físico e perispiritual. Bom? Então elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados, guias espirituais presentes, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela oportunidade. Ao Senhor Jesus, nossa gratidão eterna pela paciência que o Senhor tem conosco, pela misericórdia que o Senhor tem, pelo acréscimo de misericórdia, pelo acréscimo do acréscimo do acréscimo do acréscimo de misericórdia que nós sempre pedimos, que o Senhor sempre nos tem dado, a todos nós, humanidade. Muito obrigado por essa oportunidade de evolução que o Senhor não cessa de nos conceder. Muito obrigado mesmo. Gostaríamos de pedir mais um pouquinho, que o Senhor acrescesse um pouquinho mais essa misericórdia, nos permitindo que essa água recebesse a fluidificação necessária para o refazimento do corpo perispiritual e do corpo físico das pessoas que cada um de nós agora intercede. Inclusive, Senhor Jesus, gostaríamos de acrescentar
que essa água fluidificada nos fortalecesse contra as provas sutis que cada um de nós passa todos os dias. Que seja uma força importante para cada um de nós, né? Para vencermos a nós mesmos. Assim sendo, Mestre, já agradecemos porque sabemos que muito antes de pedirmos o Senhor já sabe do que nós precisamos, mas que por conta do livre-arbítrio precisamos exteriorizar esse pedido e fizemos com muita fé, com muita certeza de sermos atendidos. Então, com a sua autorização e permissão, encerramos o nosso Evangelho no Lar e que assim seja. A vocês, meus amores, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo enorme para você que fica. Até lá. Tchau.